Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, capital federal, trazendo atualizações sobre tudo que tá rolando no Vasco pra família vascaína, não cai nesse papo furado de nação vascaína não, que isso é coisa de infiltrado, e o Vasco é cheio de torcedor infiltrado, né? Vamos trocar uma ideia sobre tudo que tá rolando no Vasco, trazer atualizações. Antes eu vou pedir aquela moral, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, que é importante para ele ser indicado no YouTube. Hoje eu vou fazer o seguinte, hoje eu vou trazer algumas informações e vou trazer um debate que eu vi na ESPN super interessante sobre um jogador aí que vem se destacando no Vasco agora nessa pré-temporada, um velho conhecido, e é um assunto bem polêmico, né? Então, vamos lá, vou começar com as informações primeiro. E eu vi hoje uma informação legal, trouxe aqui pra gente debater. O São Paulo enviou um ofício à CBF pedindo para acabar com o limite de estrangeiros em campo, que hoje é de 5 por jogo, né? Ele alega que nos últimos 10 anos o número de estrangeiros no Brasil dobrou de 63 atletas para 121. A medida seria para dar mais espaço e oportunidade para os jogadores que vem de fora do país, né? Aí a polêmica. O São Paulo, é claro, é cheio de estrangeiro e tem que fazer esse rodízio. Você pode contratar até 20 estrangeiros, mas na hora de ir pro jogo você só pode levar 5. Você só pode relacionar 5 atletas, né? E aí o São Paulo fez esse pedido para que não tenha esse limite de atletas para um jogo, né? Eu acho que não vai, a CBF de forma alguma vai ceder, vai tirar espaço de jogadores do Brasil para abrir para todos os estrangeiros, mas eu acho que deveria aumentar o limite. Eu não tinha problema de, sei lá, aumentar para 6, 7, né? Bom, queria a sua opinião, o que você acha? O Vasco hoje tem 3 estrangeiros no elenco, Galaz, Orelhano e Pumita, se eu não me engano são os 3. Se tiver alguém, você bota aí, que se eu esqueci de alguém, né? Mas aí você tem a contratação do Capasso, que está enrolada, mas deve sair, e um meia que provavelmente deve ser um meia estrangeiro também. A gente estaria aí batendo no limite, 5 estrangeiros, porque se o Vasco contrata mais um outro estrangeiro, 6, aí ele vai ter que escolher alguém para ficar de fora. Normalmente o Galaz ia sobrar nessa lista aí. Então tá aí um pedido do São Paulo à CBF com relação aos estrangeiros. Deixa a sua opinião, o que você acha? Mantém aí os 5 estrangeiros, né? Aumenta o limite ou deixa sem limite algum liberado para quanto quiser, aí vai ter time aí que só com estrangeiro. Bom, falando em Manuel Capasso, saiu uma informação do jornalista Juan Lima que a diretoria do Vasco pode vir à Argentina para destravar o negócio com o Atlético Tucumã, né? Você vai lembrar que o Vasco fez exatamente a mesma coisa com o Orediano, o argentino do Vélez, que estava enrolado, estava travado, aí mandou o Luiz Melo para jantar lá, explicar toda a situação, aí conseguiram contratar o Luca Orediano. Agora é a vez do Capasso, parece que o Vasco vai à Argentina de novo, agora para sentar com representantes do Atlético Tucumã e destravar essa negociação de um zagueiro que a gente precisa com urgência para esse início de temporada, beleza? Bom, o Botafogo venceu o Madureira ontem por 2-0 e passou o Vasco na tabela. O Botafogo agora é quinto com 3 jogos e 6 pontos. O Vasco é quinto com 3 jogos, né? O Vasco tem 3 jogos e 5 pontos. O Vasco com 2 empates e 1 vitória. Tá? O Botafogo encara o Fluminense pela 5ª rodada no domingo e o Vasco entra em campo na segunda-feira para pegar o Madureira, válido pela 5ª rodada também. Quem gravou um vídeo convocando a torcida do Vasco para esse jogo foi o Gabriel Peck. E aí, torcida vascaína, tô aqui passando para convidar vocês segunda-feira lá em Cariacica. Vamos lotar lá o Caldeirão Espírito Santo e buscar mais uma vitória. Tamo junto, é nóis. Então tá aí a convocação para os vascaínos, um abraço para todos os vascaínos do Espírito Santo, terra maravilhosa, lá que eu conheci o mar, a praia, a primeira vez lá em Vila Velha, meus tios moram lá, um abraço para toda a galera do Espírito Santo, um abraço para o Evandro e para a filha dele, a Ágata, pediram para mandar um alô aqui, diz que a filha dele é muito vascaína e gosta do canal Vascaíno Cerrado, um abração, um beijão para a Ágata aí, tá bom? Agora para finalizar o vídeo eu vou trazer um debate que eu vi na ESPN, a respeito de um jogador, um velho conhecido da torcida vascaína, né? O Nenê vai fazer 42 anos de idade,
é o jogador que vem chamando a atenção nesse início de temporada. Fez gols lá, fez o gol contra o Miami, tinha feito um que foi anulado, depois fez outro. Fez o gol no Campeonato Carioca. O vovô que tá jogando numa função diferente com o Barbieri. E aí que começa o grande problema, né? Porque a gente tá meio que sacrificando a função do Pedro Raul para que o Nenê encaixe nesse time do Barbieri. O Nenê não joga como os outros treinadores faziam, voltando para marcar ou tentando recompor. Ele deixa o Nenê com essa liberdade lá na frente, tanto que ele tem aparecido com mais frequência dentro da área, e o Nenê, quando tem essa bola dentro da área, ele tem categoria, ele tem habilidade para colocá-la para dentro. Infelizmente, o que pega é a idade. Aí, lá no programa FC da ESPN, os caras estavam lá, jornalistas, ex-jogadores, o Lugano, o Zinho, enfim, não vou lembrar o nome de todos, estavam lá debatendo essa situação do Nenê, que tem contrato até o meio do ano. E eu vi esse debate com vários vascaínos também. O Nenê podia ficar, ele pode compor um elenco. O Nenê não serve para titular, mas serve para entrar ali, faltando 20 minutos. O grande problema é que o Nenê, o DNA dele, né, o jeito dele, já é assim. Ele tá com essa longevidade porque ele é muito competitivo. O Nenê não aceita ser banco. O Nenê não aceita ser reserva, tampouco ser sacado do jogo. Ele fica chateado, fica bravo, cria clima. Então é isso que discutiram no programa. O Nenê seria aí um jogador que podia compor um elenco para 2023, seria importante pela experiência, pela categoria, sim, mas a personalidade dele atrapalha. Então fica essa discussão de que acaba o contrato, dispensa, acabou, valeu, tchau, ou segue para o Campeonato Brasileiro. Você tem ali um jogador a mais no elenco, mas você pode ter um problema lá na frente. Então vou deixar esse debate e gostaria muito da sua opinião. Preste atenção em tudo que eles falam. O Lugano trabalhou com o Nenê, é ele que traz o Nenê para o São Paulo, tentou corrigir isso, falando com o Nenê: olha, cara, a gente conhece, então se você for sacado do jogo, não fica brabo, não. Aí o Nenê falou: não, pode ficar tranquilo, hoje eu tô mais maduro, experiente, que só foi tirar ele, que ele saiu dando bicudo em garrafa de água, fazendo cara feia. A mesma coisa o Zinho falou, né? Ele chega a usar a palavra que o Nenê é rabugento. O Nenê é rabugento, trabalhei, fui técnico dele lá no Vasco, ele é rabugento. Então eu vou deixar aí, presta bem atenção nas opiniões, que eu acho que elas são bem interessantes com relação ao Nenê. O que a gente precisa, e o Nilzinho foi claro mais uma vez, é de boas contratações, porque por enquanto esse elenco do Vasco ainda é em déficit. A gente tem meio time, briga para não cair para a segunda divisão. É a minha opinião também. Precisamos de um bom zagueiro, de volante, de meia, de atacante de velocidade. Isso para fechar um time titular. Imagina para montar um elenco competitivo para uma temporada longa e um Campeonato Brasileiro que vai ser difícil pra caramba. Curte o vídeo, compartilha, deixa a sua opinião, que é importante. Desejar um dia abençoado para você. Grande abraço e com Deus, e saudações vascaínas. O Nenê, pro Vasco, é um jogador importante, significativo, e ele demonstra isso dentro de campo todas as vezes que pode com a camisa do Vasco da Gama. Se for ficar pro Campeonato Brasileiro, ele sabe que não vai conseguir jogar. Ele vai jogar vai jogar meio tempo, vai jogar 45 minutos, não vai conseguir jogar. Porque é outra pegada. Campeonato Brasileiro é outra pegada, é outra história para resolver. Porque aí você vai pegar... O Campeonato Brasileiro desse ano, tá todo mundo lá, hein, gente? Voltou Bahia, Grêmio. Voltou Grêmio. Eu acho que a princípio só até abril eu faria isso. Mas eu, como eu não sou dirigente do Vasco, e nem penso como, e nem tem o Nenê pode pensar em ficar até o fim do ano. E a gente não pode impedir a carreira do jogador, né? Eu, a princípio, faria isso. Mas se o Nenê quiser ficar até o final do ano, ele tem que saber que não vai conseguir jogar todas as partidas no Campeonato Brasileiro. Esse calendário maluco de 70, 80 partidas por ano, ele não vai conseguir acompanhar o ritmo desses caras que têm 20 anos. Mas eu acho que quando o jogador se propõe a isso, diga, Mauro, que a ideia é essa mesmo, de jogar, né? Como o Soares está chegando aí com 35, também não vai jogar. Pegou de novo ontem. Fez gol. O homem é danado, hein? Fez mais um. Salvou o Grêmio. Poxa, então. E bonito o gol, por sinal. Mas, é óbvio, conheci ele com 35. Quanto tem o Soares? 35. 36 fez ontem. Fez ontem. Ontem era aniversário do Theo, fez 36, é verdade. O Lugano tinha dito. A gente não fala no Soares jogar 60, 70 partidas, né? Então não será o Nenê aqui. Mas é o seguinte, o problema precisa de mais dele. O problema é, não é verdade, é que a mesma personalidade de Nenê, que leva ele com 41 anos, estar jogando, sendo protagonista, é a mesma personalidade que dificulta o fato de tirar ele do... que realmente, até em São Paulo, a gente teve uma discussão com ele nesse aspecto. Nenê, você já não está para jogar sempre. Eu discuti com ele, que é meu amigo, sobre isso em São Paulo. Sim. Quando eu chego a São Paulo, eu falei, Nenê, você é um fenômeno, meu amigo, um craque, vai jogar, mas
não está para jogar. Mas ele não aceita o banco. Ele não aceita, eu já citei isso aqui. Essa é a questão. E essa é a posição dele. Lo que é uma virtude para ser talentoso é uma dificuldade, às vezes, para a convivência, né? Sim. Não menos. Eu jogar a Vera mesmo foi até 38. Depois a gente administrou. Não, mas então, mas o jogador, quando ele é longevo assim, ele tem que estar preparado, era a segunda liga nos Estados Unidos, aí eu joguei em 39. Eu ia tocar no ponto aí que o Lugano falou, porque eu fui treinador do Nenê. Eu joguei com ele no Palmeiras. Eu fui companheiro dirigente, imagina. E depois eu fui treinador dele no Vasco. O Nenê é um ser humano espetacular, é um cara sensacional, um menino, cara sério, mas é rabugento. Para tirar ele do treino, ele ficava bicudo. Tirar do treino. Então, assim, é ele, né? Mais maduro, consciente, eu acho que seria legal ele ficar até o final do ano, mas com uma gestão dele com o Barbieri, com a comissão técnica, dele saber que tem jogos que ele vai ser importante, mas a maioria ele vai ficar no banco, porque aí eu tô com o Pascoal, não gosto de concordar com o Pascoal, mas realmente o Campeonato Brasileiro é outro ritmo, é outra pegada, é outra intensidade e já é com muito mais jogos na temporada. O desgaste começa a vir. Aí não dá para jogar todos os jogos. Não dá nem para ser o titular. Na minha visão, eu tenho falado isso antes, o Vasco precisa contratar muitos jogadores para o time titular para brigar por coisa grande no Brasileirão. O elenco que está aí vai brigar no meio da tabela para baixo. 41 anos, 6 meses e 6 dias. Sim. Então, assim, não é que estão falando, fez 40, né? Não, 41 e 6 meses, 41 e meio, né? Acabaria a temporada com 42,5, praticamente. Por isso que ficou o recorde em cima do Romário, que eu acho que fez com 41 e 4 meses. E agora ele fez com 41 e 6 meses. É uma coisa de 2 meses. Então, óbvio que tem que administrar isso com ele. Dá para administrar? É custo-benefício também. Bom, Nenê, você não vai jogar mais todas aqui, então não sei como é que vai ficar em termos de salário, tudo é uma conversa. Mas aí entra esse lado que eu já falei aqui outras vezes e tal, que eu também tenho essa informação do Nenê, que é difícil tirar, ele quer jogar. Eu te conto uma íntima. Quando em Paris, quando nós dois começamos a ser banco, ele estava bravo. Nós também, e eu segurando ele, né? Eu conhecendo ele, quando ele chegou a São Paulo, que eu fui o responsável de vir, a primeiro papo com ele chamava para Nenê, eu peço, por favor, para você, que na hora que você não vai jogar, porque isto é normal, São Paulo é competitivo, você tem destaque na época, você não faça, como falou Cicinho, Riquinho, não fique bravo, não faça... estraga o ambiente. Ele prometeu, não, Lula, tu é mais maduro, sou outra pessoa, seus irmãos, papá, como jogando bem pra caramba. Chegou um momento que o Brasileirão foi rodando, ele foi cansado, o time começou a votar, ele começou a sair. Aí subiu a placa e aconteceu o quê? Não teve jeito, começou a ficar bravo e a chutar a unha no banco de reserva, e a fazer cara de bravo, então já está no DNA dele. E aí eu acho que tem uma outra coisa. Isso genera, às vezes, também dificuldade para o treinador, né, administrar o grupo, né, e até a torcida. Então, é o principal que ele deveria administrar, eu entendo, porque eu tenho essa experiência com ele, claro. que ele chegar até fim do ano em Vasco, porque nem sequer muito jogo, até na reserva ele não vai ir. O Brasileirão é duríssimo, o Vasco tem que ter um elenco muito competitivo para competir e primeiro pensar em se salvar, né, então... E não é uma marra que ele coloca no futebol brasileiro, não, porque essa informação eu tenho quando ele jogava na França. Não, ele gosta de sair a carreira inteira. A reserva de Zlatan. Vale, Nenê, Zlatan. Faz 4 goles por jogo. Ou seja... É o Ibra, querido. Não tá ficando reserva dele. Não, e eu acho que tem uma coisa também pra gente... Na época na França que eu trazia. Não, ele nunca gostou. A carreira inteira. No fraldinha ele já não devia gostar de ser substituído. Tem uma coisa que eu acho que tem que ser olhada, né? É por isso que eu usei a palavra sentimental, assim. Porque o torcedor que viu, o cara que se dedica, ele quer estar ali. Mas o Pedro Raul ontem teve que cumprir uma outra função pra que o Nenê pudesse estar ali. Ele precisou sair muito da característica dele. Espetacular. Não, é ótimo. É ótimo. Ele via que o Nenê não voltava, ele voltava. Ele voltava. Mas com isso você perde o melhor do Pedro Raul. Isso é bom você falar, e é bom a gente citar, porque às vezes o torcedor não percebe. O torcedor tá vendo o jogo, ele fica muito mais virado, voltado para ver o gol sair, o time conseguir fazer as ações ofensivas, do que provavelmente notar o posicionamento tático do time, a recomposição na defesa. E o Pedro Raul não fez gol ainda no Vasco da Gama. Sim. Não fez gol ainda. Mas ontem... Ele deixou o Nenê mais perto do gol e ele voltou, né? Ele percebendo que o Nenê não voltaria para marcar e poderia ficar difícil pro time do Vasco, ele se prontificou a ajudar. Isso é digno, sabe? É uma coisa muito importante e legal do jogador fazer isso. Sabe que o Nenê precisava daquele momento, sabe que o Nenê é o cara que faz a diferença, então eu vou me sacrificar, vou voltar lá para ajudar. Fazer isso? Então, pois é, essa aqui é a questão, o quanto que você não olha o elenco como um todo, né?